Segunda avaliação do governo geral de Piedade. É um negócio meio esquisito esse de avaliar publicamente um prefeito. Mas o fato de ser esquisito parece que esconde um valor muito grande. O brasileiro é muito afastado de política. Mas, a rigor, mesmo que um prefeito não faça nada, as pessoas sentem alguma coisa. E o importante é que a gente se acostume a expressar o que a gente pensa, o que a gente acha das coisas públicas. É isso que falta. É isso que resulta num drama que a gente está vivendo e que a gente já viveu por muito tempo. Então, esta iniciativa que eu tomei é com essa finalidade. Nós já tivemos a primeira avaliação. Ela participaram somente 3 pessoas. E eu havia marcado 4 meses para a segunda avaliação. Mas depois revi essa minha decisão e estiquei esse prazo para 6 meses. Então, outubro é o 6º mês da primeira avaliação. É a segunda avaliação. Hoje está conosco aqui Marcelo Rolim, que é jornalista e tem sido assíduo na presença em meu site, sempre com muita disposição de participar. E isso é muito bom, e é isso o que faz falta. O tema deste encontro é simplesmente a avaliação do governo geral. Eu passo a palavra para o Marcelo. Bom, primeiramente, gostaria mais uma vez de agradecer ao jornal Acorda Brasil, na pessoa do jornalista Dolbeck, pela oportunidade de estar aqui expondo um pouco mais a nossa opinião acerca dos acontecimentos do município de Piedade. Hoje, a fala é específica sobre a gestão do prefeito Geraldinho, do MDB, durante esses 10 meses iniciais de seu mandato, né? Alguns meses atrás, nós fizemos uma primeira avaliação, eu tive a honra de poder participar dessa exposição, e naquele momento nós vivíamos ainda um momento muito complicado, um período muito complicado da pandemia. Eu acredito que foi ainda no primeiro semestre, e o Brasil passava por uma situação muito difícil, de alto índice de contágio e de mortalidade por conta da Covid-19, e Piedade também vivenciava esse quadro. O prefeito Geraldinho assume a prefeitura municipal justamente no pior momento da pandemia, quando estourou a chamada segunda onda. Naquela ocasião, eu descrevi a gestão do prefeito Geraldo, naquele momento inicial, como gestão de crise. Ele estava gerindo uma crise, era um momento muito difícil. Inclusive, naquele momento, eu fui um tanto crítico em relação à postura do governo municipal em relação ao enfrentamento da pandemia em Piedade. E eu coloco a minha crítica, que foi mais no sentido do amontoado de decretos municipais regulamentando regras de funcionamento de estabelecimentos comerciais, de diversos setores da economia. Muitas vezes isso aí ficou muito confuso, e o que eu percebi é que muita gente não estava seguindo as regras da forma devida, e Piedade ficou um tanto numa situação complicada nesse sentido. Não só Piedade, vários municípios vivenciaram também essa situação de hora flexibilizar, hora fechar o comércio, enfim. Minha crítica estava mais centrada nesse sentido. Porém, no meio desse processo todo, de lá para cá, ocorreu a grande mudança, que foi a vacinação.
E aí eu tenho que ressaltar o trabalho da administração municipal muito bem efetuado, muito bem executado. A vacinação em Piedade, eu que percorri algumas cidades da região e pude perceber como que estava o andamento, eu posso garantir que a vacinação em Piedade foi uma das melhores da região de Sorocaba, sem dúvida nenhuma. Da região metropolitana, Piedade se destacou muito nesse processo, muito organizado, um local adequado e, o mais importante, a população aderindo à vacinação. E isso, consequentemente, trouxe os bons resultados aí da superação da fase mais grave da pandemia. Os índices melhoraram bastante e acredito que a questão da vacinação ainda vai avançar e a tendência é a gente chegar mais próximo da normalização da situação em relação à pandemia. Superada essa situação da pandemia, acredito eu que a fase mais grave da pandemia já foi superada. O que nós podemos analisar em relação ao governo do prefeito Geraldinho é um governo aparentemente de um bom diálogo com a comunidade e um bom diálogo institucional com a Câmara Municipal. Eu já falei isso daí na primeira oportunidade e, passado alguns meses, posso dizer que as coisas não mudaram muito. O Geraldo é um prefeito muito articulado com a Câmara Municipal, que estabelece um governo, uma atuação republicana, institucional, muito bem articulada. Tanto é que a gente não observa oposição ao prefeito Geraldinho na cidade de Piedade, inclusive na Câmara Municipal. Partidos tradicionais que, teoricamente, após a eleição, poderiam formar uma frente de oposição ao prefeito Geraldinho, chama atenção mais especificamente para o PSDB, que teve candidatura, e o PT também. Esses partidos praticamente não atuaram como oposição ao prefeito Geraldinho nesses 10 meses. Eu acho que muito se deve à capacidade do Geraldinho na articulação e na relação com as lideranças desses partidos. Eu coloco como exemplo, quando o Geraldinho consegue a viabilização de recursos, ou algumas dessas lideranças conseguem viabilizar recursos através de emenda parlamentar para o município de Piedade, o Geraldinho recebe todos de forma igual, sem distinção. E isso faz muita diferença. Talvez esse tenha sido um dos destaques desses 10 primeiros meses do Geraldinho. Geraldinho, ele aproveitou muito bem esse momento em que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, está liberando muitos recursos aos parlamentares através de emendas parlamentares. O prefeito Geraldinho estabeleceu uma relação direta com vários gabinetes de deputados federais e isso tem viabilizado a liberação de recursos para o município de Piedade. Então, vamos dizer assim, o alicerce dos projetos, pensando no desenho dos 4 anos, aparentemente foi bem feito. Ele conseguiu viabilizar várias emendas e esses recursos deverão ser executados a partir de agora no município de Piedade, aquisição de veículos, obras, manutenção de vias públicas, uma série de direcionamentos de recursos para atender às necessidades da cidade. Agora, passado esse primeiro momento, o que a gente pode imaginar? Que tem a questão estrutural, a questão estratégica da administração municipal, que aparentemente o governo está tocando bem, buscou recurso. Há de se destacar também o encaminhamento para a Câmara Municipal do projeto de lei que revisa o plano diretor do município de Piedade. Este é um projeto que está 5 anos atrasado, ele já deveria ter sido encaminhado em 2016 para a Câmara Municipal, mas está sendo encaminhado apenas agora. Mas é uma grata surpresa. O projeto, aparentemente, é um projeto muito bom, muito bem elaborado, inclusive elaborado por servidores de carreira do município. E o prefeito Geraldo, queira ou não, é ele que está encaminhando isso logo no primeiro ano de seu mandato. É um projeto que revisa o plano diretor e que dá diretrizes
para o ordenamento e organização do município para os próximos 10 anos. O que a gente observa é que é um projeto que dialoga mais com o seu próprio tempo. Avança muito na questão ambiental, coloca todas as diretrizes necessárias no sentido da preservação dos recursos naturais, da preservação dos mananciais, pensa de maneira estratégica o crescimento da cidade de forma ordenada, no sentido até de combater os loteamentos clandestinos, o que é uma das grandes dificuldades do município, um dos grandes desafios é justamente esse, nesse momento. Enfim, trabalha também a questão do patrimônio histórico-cultural, que eu achei muito importante. Todas as diretrizes estão ali apontadas. Agora, acredito que a Câmara fará algum ajuste ou outro, mas deverá aprovar brevemente, mesmo porque tem prazo para isso. Piedade certamente vai dar um passo adiante. A gente está abrindo, a partir desse momento, dessas questões, virando essa página das questões estruturais, está abrindo um novo momento para o governo do prefeito Geraldinho. E esse novo momento é um momento desafiador. Uma coisa é você preparar, organizar a cozinha. Agora é a hora de executar as políticas públicas e executar as obras que estão sendo planejadas. Então, o grande desafio do Geraldinho agora, a partir desse momento, eu acredito que vai ser esse, de botar a mão na massa e executar. Algumas ações ele já vem executando, inclusive obras. Inaugurou recentemente a nova sede do Conselho Tutelar, um espaço muito mais adequado do que o anterior, que é uma obra importante, é uma entidade, o órgão do Conselho Tutelar é um órgão muito importante para a nossa sociedade e merecia um espaço como esse. Cito também, na área do esporte, por exemplo, o centro esportivo, que era uma área totalmente abandonada lá no bairro dos Paulas e Mendes, o Geraldinho está conseguindo entregar de forma revitalizada para uso da comunidade, inclusive tem um painel maravilhoso lá do artista Dzing, realmente um espaço que está valorizando a cidade. Ele também está tocando reforma no estádio municipal, estruturando isso para atender a comunidade, achei bem interessante. Em termos de políticas públicas, que também foi uma crítica minha no primeiro vídeo, eu falei que o governo do Geraldo, naquele momento, era de gestão de crise e de várias ações, mas de pouca proposição, execução de novas políticas públicas. Eu mencionei o banco de alimentos, que eu acho que isso foi muito importante, o Geraldo ter retomado um projeto desse no município de Piedade. Ele criou o banco de alimentos no município, de uma gestão autônoma, e isso é muito importante. Acredito que isso é política pública de fato, atende à questão social, dialoga com a agricultura, e é estratégico. Piedade pode ser um modelo nesse sentido. Um outro modelo que eu posso citar como política pública, que eu acredito que está andando muito bem no governo do Geraldinho, são os mutirões nos bairros. O Geraldinho tem promovido esses mutirões e tem sido uma ação bem interessante. Eu estive acompanhando alguns bairros em que a administração esteve trabalhando dessa forma, e é uma relação direta da população com os funcionários da prefeitura, e o que eu achei mais interessante, o próprio prefeito despacha durante o mutirão nesses bairros. Ele fica lá 1, 2 dias atendendo a população, despachando, montando uma espécie do seu próprio gabinete ali no bairro que está sendo atendido pelo mutirão. Eu achei bem interessante isso. E talvez essa seja a característica central do governo do Geraldinho. O governo do Geraldinho, muitos falam de populismo. Eu colocaria o termo da seguinte forma: eu acho que o governo, a postura do prefeito Geraldinho é uma postura no sentido de aproximar mais o representante dos representados. Um diálogo direto. Talvez isso tenha sido a diferença nesses 10 meses, talvez isso tenha sido a grande marca do governo do Geraldinho. Com detalhe, é um governo que diminui essa distância entre representante e representados sem apelo ideológico. A gente não percebe isso. Não é um governo que tem um apelo ideológico partidário do Geraldo, muito pelo contrário, que nem eu disse no começo do vídeo. O Geraldo é um prefeito que dialoga com as diferentes bandeiras partidárias, diferentes lideranças de forma muito igualitária, e isso tem inviabilizado, inclusive,
trabalho da oposição ao seu governo. Outro detalhe que eu já coloquei no vídeo anterior e reforço agora, o governo do Geraldo é um governo muito centrado na sua própria imagem. Os secretários municipais não aparecem muito no seu governo. Talvez isso blinde a atuação dos secretários. Mas essa é uma característica também que está dando para perceber. Geraldo enfrenta algumas dificuldades em relação à Santa Casa de Misericórdia. A gente tem percebido esse debate de forma pública, inclusive, na cidade. Porém, é difícil a gente colocar a questão da saúde agora nesse momento que está sendo da superação da pandemia, né? Eu acho que o município teve suas dificuldades, mas atravessou muito bem. A vacinação como grande destaque disso. Eu acho que a gestão municipal na área de saúde avançou muito bem nessa questão da pandemia com a vacinação, e acredito que agora vai abrir o tempo, o momento, para pensar de forma com um pouco mais de tranquilidade as políticas públicas para a saúde pública de fato, o atendimento da atenção básica e as ações estratégicas do setor. Na área da educação também é difícil a gente mencionar, estão retomando agora, após o momento mais crítico da pandemia, é difícil a gente mencionar alguma coisa. No geral, o que eu posso dizer é o seguinte: a minha percepção é que se fosse fazer uma avaliação do governo do Geraldinho nesse momento, seria uma avaliação positiva. Eu observo dessa forma. Não acho que ele está fazendo um mau governo. Eu acho que ele está abrindo um novo jeito de governar, dialogando diretamente com a população. É um prefeito menos de gabinete, mais de rua. Alguns criticam ele por ter essa atitude. Só isso, claro que não resolve os problemas do município, mas abre uma situação diferente e que pode ser um divisor de águas em termos da gestão pública do município, de Piedade. Então, no meu ponto de vista, esse início do governo do Geraldinho, esses 10 meses, é um início positivo. É um início que teve algumas realizações bem interessantes, não teve grandes crises, conseguiu superar o momento mais crítico da pandemia, uma vacinação muito organizada, e acredito que está abrindo aí um caminho bom para avançar nos próximos anos. Claro, ressaltando que agora vem o desafio de executar as políticas públicas e executar aquilo que está no programa de governo de fato. Vai ter o seu primeiro ano com orçamento próprio, que vai ser o ano de 2022, vamos ver como é que isso vai andar. Tem vários desafios, a crise hídrica, a questão ambiental, mas como eu já disse, aparentemente a lição de casa do primeiro ano foi bem feita, de forma estratégica, com elaboração, revisão do plano diretor da forma que está sendo colocado e a busca de recursos necessários para a execução dos projetos. Eu acho que é essa a minha opinião e o meu ponto de vista a respeito do governo do prefeito Geraldinho, do MDB. Muito obrigado, Marcelo. Eu queria aproveitar este final para convidar as pessoas a se manifestarem como Marcelo está se manifestando. Isso é muito positivo para a população toda. E também é muito positivo para o próprio gestor, para o próprio Geraldo. Eu acho que ele vai tirar proveito até de críticas pesadas, se houver. É muito positivo. Ficamos por aqui, então, e até a próxima. Até a próxima.